Ô, Dion, deixa eu entender sua história então, cara. Você era moleque, você fazia o que da vida? O que você queria ser da vida? Quando eu era moleque, cara, eu Você nasceu fazia onde? Santa Cruz do Sul. Lá mesmo? É. Cara, na transição da adolescência pra fase adulta, eu comecei a fazer esportes radicais, né? Tipo, Freestyle e BMX. Galera do BMX aí, tamo junto. BMX é Vamos! bicicleta? Bike, É De mesmo? bicicleta, de Esportes crossfit, radicais ele gosta. voar de bicicleta em rampa, pular de cima de casa. Você é bom nisso daí ou não? Cara, eu era pra mim ter sido um excelente atleta, mas da transição pra fase adulta ali, que eu ingressei na vida da dependência química, né? E eu nunca tive muito dinheiro pra comprar bicicleta boa, meus amigos tinham as bike tudo light. Top. É. Naquele tempo eram as light com as peças azul, vermelha. Sei. E eu tinha uns cacareco velho lá, a bicicleta não valia nem R$ 50. Isso me frustrava muito porque eu não tinha condições de repor peça, né? Daí um amigo me dava um pneu, outro me dava um eixo, outro me dava um aro. A bike ia quebrando, a galera ia me ajudando. Só Pô. que eu fui desistindo com o passar do tempo porque ele é um esporte um pouquinho caro, né? Mas você curtia pra caramba. E como eu não tinha muita técnica pra andar, eu ia no que os caras faziam. O cara pulava uma rampa, eu ia lá e pulava igual. É? O cara tentava se virar de cabeça pra baixo, eu ia tentar Mas fazer você a não se mesma coisa. quebrava fazendo Só O que joelho era- tá assim, olha. É. Era sempre um fracasso, porque eu voava, eu via que eu tinha o dom de voar muito alto, né? Daí quando eu via que a bike voava demais, eu ejetava e largava a bike. Jogava a bike pra um lado, eu voava pro outro. Abortava a missão. Eu tenho problema em todo o corpo por causa dessa época aí. Caralho. É mesmo? De Uma- quebrar coisa? Me quebrei todo várias vezes. Quebrei a clavícula, tenho problema nos dois pulsos, os dedos da mão são tudo quebrado. Por quê? De ficar segurando no. De cair mesmo. Caía. Caramba. De cair mesmo, cair de cabeça nas rampas. E foi a dificuldade financeira que me impediu de seguir no esporte. Anos depois de eu já ter passado uma fase bem ruim da minha vida, de 2004 a 2009 eu morei na rua, né, por causa do crack. Emagreci 25 quilos. Caramba. Mas daí nessa época eu fui preso, que eu acho que foi a salvação da minha vida. É mesmo? Porque Que pelo eu- menos te tirou da rua. Eu fiquei um ano preso, porque senão eu ia morrer, né? Daí depois que eu saí da prisão, eu comecei a trabalhar no caminhão do lixo. Mobilei minha casa, arrumei namorada, me casei. Comecei a ter uma vida normal de novo. Nessa época ali eu comprei minha última bicicleta. Mas quando Daí você... eu fiquei... Quando você foi preso, você estava na rua, você morava sozinho ou morava com seus pais? Como Eu que é? morava com a minha avó. Minha avó sofreu muito por causa disso. Ah, é? Muitas noites sem dormir. Ela chorava muito. E como eu não tinha como reagir àquilo, simplesmente estava no automático, eu não consegui reagir a essa fase, eu tava simplesmente morrendo aos poucos, né? Mas enfim, Largar, né? eu trabalhei no caminhão do lixo de dia e como motoboy de noite. Foi nessa Caramba. época que eu perdi meu dedo também. Como? Uma menina alcoolizada cortou minha frente de moto na minha primeira teleentrega da noite. Você tava de... Tava de moto? E ela de... Ela de bis. Tá. Ela cortou minha frente e eu batia 100 por hora. Os dois bateram assim... Ela cortou minha frente, eu bati do lado da moto dela, cortei a bis em duas partes. Era no cruzamento ou simplesmente Não. ela passou assim? Era a minha preferencial, Ah, era tá. uma Principal. via rápida mesmo. Sei. Eu tinha batido a quarta marcha já. E ela cortou minha frente, e no que eu vi, eu tava com meu dedo todo o osso aparecendo. Uma banana. Caramba. A minha perna tava toda aberta, dava pra ver todo o osso do joelho. Você tava quanto por hora, mano? 100 por hora, 100 eu por hora, acredito que meu eu tava. Deus. Bati na porta de um cemitério, até tive um sonho um dia antes com esse acidente, Sério? Eu sonhei com o acidente, eu sonhei que sonhei que tinha uma bandeja com bisturis na porta de um cemitério com meu nome dentro. E Mano. e essa bandeja com os bisturi eu vi dentro do hospital no dia seguinte ao Então era pra acidente. você ter morrido, cara. Você foi salvo, velho. Eu bati na porta do cemitério, literalmente, a porta do cemitério é aqui, eu bati na frente do cemitério mesmo. Ah, é? Eu Você foi voei- arrastando, você bateu e foi arrastando Não, no eu chão. voei de 20 a 30 metros de distância, eu acho. E você apagou? Não, eu saí caminhando, O quê?
saí E caminhando, ainda roubaram ele procurei meu celular, eu queria saber do meu celular e da minha carteira. A carteira parou um carro lá e roubou a carteira Ah, você tá zoando, velho. roubou a carteira com R$ 30 dentro. Mano, cara. Ah, os Mas caras os são... documentos o cara entregou pra ele. Ah, Os sem documentos... os 30 reais. Tem os 30 reais. Os documentos ele entregou na pizzaria 30 dias depois. E o celular? Ah, eu perdi meu emprego aquela época ali, fiquei sem trabalhar, fiquei sem moto. O dono da pizzaria só foi buscar a maquininha da Cielo lá no troço, nem foi ver como é que eu tava, se eu tava bem ou se eu tava pra morrer. Ah, o cara ligou um... Foda-se e falou, Sim. quero minha maquininha. Eu fiquei um bom tempo mano. sem emprego depois disso daí. Passei bastante dificuldade. Não consegui mais pagar meu aluguel. Foi aí que a minha mãe me deu a casa que eu morava nos últimos 10 anos agora. Fiquei 10 anos morando na casa que a minha mãe comprou pra mim e pra minhas irmãs, né? E nessa casa ali que eu tive meus piores momentos também. Eu tive novas recaídas. Já não praticava mais esporte. Daí eu fiquei um tempo sem trabalhar por estar com uma lesão grave no joelho, né? E ali, Mas essa lesão por causa do acidente ou do não? acidente. Daí nessa casa eu tive meus piores momentos da minha vida também. Passei muita angústia, muita tristeza, fiquei muito deprimido ali dentro. Caramba, você tem uma história... E Pô, depois pesada, disso né, eu, velho? eu surgi, a primeira coisa que eu falei pra ele, cara, vamos destruir essa casa aí. Então, E mas foi o que a gente fez. É mesmo? Vocês Foi. destruíram a Eu casa? destruí a casa, Meio mas a casa amaldiçoada. Ele, Eu fiquei antes disso, quase um ele ano- foi destruindo aos poucos, né? fiquei quase um ano com ela destruída, morando dentro da cozinha. Porque ela tava com a parede zoada? essas Não, coisas? Ela o soalho- dobrou pra dentro. Ela né? quebrou pra dentro, ela começou a se entortar Ah. por causa que o chão cedeu. E ela tava com o soalho e o forro podre, daí eu fiquei morando dentro da minha Dentro do cozinha, quarto, é. na esperança de arrumar ela um dia, só que esse dinheiro nunca vinha, né? Eu gastei muita grana no primeiro tempo, quando eu comecei a ganhar meus primeiros dinheiro com propaganda, eu gastava muito dinheiro com bebida e com noite, né? Vivia na Ia noite. tudo embora. Cara, ia tudo embora. Entrava numa mão, saía pela outra, não tinha Antes nem... de eu entrar. Eu entendeu? mal e mal tinha roupa pra usar, cara. Eu tava ganhando uma graninha Ah, legal. é? Tava ganhando Pô. dinheiro, só que eu não conseguia guardar. Daí entrou o Vinícius na parada aí, a E gente nem arrumar casa também, né? Sim. não ia arrumar nunca. Ele tinha feito uma vaquinha, né? Aí o Uma pessoal vaquinha online eu ajudou fiz ele. pra pedir ajuda pra arrumar minha casa. Só que como eu tava com problema com álcool nessa época aí, eu gastei tudo também. Daí voltei pra casa sem nada. Passei um tempo bem difícil em Floripa, na região de Capão ali também. Você foi pra lá fazer o quê? Dormia Na tentar rua, né? fazer dinheiro com propaganda, só que eu ficava mais na rua do que criando conteúdo. Eu criava conteúdo um dia pra gastar na semana Putz. seguinte. Caramba. Dormi na rua alguns dias ali. Um dia eu tava na rua, no outro dia eu tava no hotel. Daí às vezes eu ficava na casa das pessoas. Pegava o dinheiro e já gastava. E Não, foi não tinha indo. programação Gastava, nenhuma. Foi indo aos trancos e barrancos. E esse ano agora, graças a Deus, a gente tá conseguindo equilibrar as Mas coisas. você tá né? naquela mesma casa, só reformou. Não, agora não É, tem mais não casa. tem a gente mais a destruiu. Mas tá morando onde? Agora a gente tá fazendo A turnê. gente tá pela rua, né? Morando. Turnê em hotéis. Você tá Hotéis, zoando? É, É e, mesmo? tipo, a equipe tá junto. Tipo, E o se a pessoal- casa demorar 90 dias, a gente É foda-se.